Fase constitutiva. A fase constitutiva pode ser dividida em discussão, votação, aprovação e sanção. Discussão. A discussão, consistente no momento de deliberação parlamentar acerca do projeto de lei, ocorre no plenário e nas comissões permanentes, as quais são responsáveis por examinar a constitucionalidade e o conteúdo do projeto, emitindo um parecer técnico. Votação. Em regra, a votação do projeto de lei ocorre no plenário de ambas as casas. No entanto, quando o regimento interno dispensar a competência do plenário, a votação poderá ser feita nas comissões, salvo o recurso de 1/10 dos membros da casa. A regra geral para a instalação da sessão é o quórum mínimo de maioria absoluta, regra geral para deliberações da Câmara, do Senado e de suas comissões. Assim, para que seja atendido, é necessária a presença de mais da metade dos membros do órgão no qual a deliberação será tomada. Emenda. A emenda consiste em uma proposição apresentada como acessória a um projeto de lei ou a uma proposta de emenda à Constituição. As diversas espécies de emendas podem ser classificadas como supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas ou aditivas. O regimento interno da Câmara dos Deputados adota, em seu artigo 118, as seguintes definições. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou dessas com texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutiva quando alterá-la substancial ou formalmente em seu conjunto. Considera-se forma a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem modificá-la substancialmente. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Atenção! Subemenda é a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida a supressiva sobre emenda com a mesma finalidade. Os parlamentares podem apresentar emendas supressivas, aditivas ou modificativas. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas pelos autores das emendas objeto da fusão, por 1/10 dos membros da Casa ou por líderes que representem esse número. Os legitimados contemplados no artigo 61 da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, que não pertencem ao Poder Legislativo, podem apresentar apenas emendas aditivas aos projetos que originalmente apresentaram. Nesse caso, os novos dispositivos deverão ser considerados como uma nova proposição. Em razão da estrutura bicameral do Congresso Nacional, qualquer alteração substancial feita por uma das casas deve necessariamente ser analisada pela outra, pois a manifestação legislativa na esfera federal deve ser resultante da conjugação da vontade da Câmara e do Senado. No caso de emenda proposta por parlamentar da Casa Revisora, o projeto volta à Casa Iniciadora para apreciação do ponto modificado, o qual será inicialmente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em regra, apenas a parte alterada será apreciada e não a integralidade do projeto, uma vez que sobre o restante já houve a concordância da Casa Iniciadora. As emendas apresentadas não poderão ser alteradas por novas emendas. A discussão e a votação serão feitas globalmente sobre toda emenda, salvo se esta for suscetível de divisão, hipótese em que as comissões poderão se manifestar contra ou a favor, realizando-se a votação em grupos de acordo com os pareceres. Nos casos de rejeição pela Câmara dos Deputados de emenda substitutiva aprovada pelo Senado, o projeto de lei deve ser remetido à sanção presidencial e não deve ser devolvido ao Senado, uma vez que o processo legislativo já estará concluído. Quando a modificação do projeto de lei pela Casa Revisora não passa de mera pormenorização,
técnica legislativa, na qual a alteração do conteúdo ocorre muito mais no sentido formal do que material, não se exige o retorno à casa iniciadora. Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto.